Ai dirirai, ai, 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 ai dirirai, ai, 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 ai. Levando um pouco de alegria e continuando um vídeo que eu fiz realmente há exatamente um mês, sobre 1.14 do Sefer Yetzirah, que equivale à meditação num ponto. Hoje eu vou continuar falando de algumas outras meditações, que podem ser duas, que podem ser três, depende do nível de consciência que se aplica para vocês. E muito importante compreender que ele segue um escalonamento, né? Por isso, a pessoa que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não tente olhar ele como um ponto final, mas sim como um princípio que vai te levar a pesquisar os vídeos anteriores sobre o Sefer Yetzirah. E se você me pedir uma indicação de literatura em português, muito boa, eu recomendo a editora Sefer. Você pode encontrar esse livro aqui, o Sefer Yetzirah, da versão que foi traduzida do inglês do Rabino Aryeh Kaplan, traduzida em português pelo Irvin von Rommel Viana Pamplona. Então eu recomendo, vocês podem adquirir na Sefer, né? Então vamos adentrar agora nesse segundo princípio, ou melhor, na segunda parte do 1.14. Eu não vou ler o que trazem as letras nesse ponto, porque já dá para entender que se refere às meditações nesse segundo vídeo. Então, aqui, o iniciado ele tem que entender que o iniciado nas práticas meditativas do Sefer Yetzirah, que ele pode meditar do Keter até Malchut, e isso ele pode usar a visualização, e ele pode usar dessa visualização com uma ferramenta que é a sua respiração. Então ele pode fazer uma inspiração em sentir que do Keter, né? Ou seja, acima da sua cabeça, para o iniciado escorre energia, isso de forma central. Vamos falar desse processo meditativo pela coluna do meio, ou pelo caminho do meio, como traz o Ramba, que aqui traz, né? Exatamente, Keter, Tiferet, Yesod e Malchut. Mais uma vez, você vai visualizando com a mente, descendo uma energia branca de Keter, passando por Tiferet, mais ou menos na região do estômago, Yesod, mais ou menos na região ligada ao órgão marital, até Malchut, que fica na planta dos pés, com a respiração. Se você fizer isso de uma cadência de 5 vezes, inspira, faz o processo de visualização calmamente, sem pressa, expira. Inspira e faz todo esse processo. Isso é uma prática muito utilizada para desenvolver a visualização na Yeshiva Betel, no bairro antigo de Jerusalém. Bom, a ideia, e agora eu revelo para vocês que o termo talhar, né, hakak, como consta talhar, significa gravar, é colocar a tua intenção nesse processo de visualização, né? Então, quando logo nós temos na página 118, vou mostrar para vocês aqui, nós temos uma tríade, né? O Vav, o Rei e o Yod. Se você olhar de trás para frente, mas o hebraico ele é lido da direita para a esquerda. Então percebam mais uma vez, a verdade é que nós temos Yod. Agora eu não vou pronunciar o rei, senão vai formar um nome divino, eu vou falar Kei, mas entendo que é um rei, e depois o Vav. E assim como são as letras Yod, Kei, Vav em escritura Ashurit. O que se refere? É como é recomendado se visualizar. Esse é o chamado pelos cabalistas de fogo negro.
né, que é a ausência da luz, mas no processo de visualização, você coloca uma tela branca ou uma parede branca na frente dos seus olhos e você vai visualizando letra por letra. Quem tem uma dificuldade de visualizar, por exemplo, a tríade, pode começar com uma letra, a letra inicial Yod. Fecha seus olhos, inspira calmamente, expira, mais ou menos umas 3 vezes. Fecha mais uma vez os seus olhos, inspira e visualiza uma tela branca e se formando a letra Yod na escritura Ashurit, que é a escritura que é da Torá Kedushá, nesse sentido. E assim traz o texto, eu vou ler dentro para vocês. A ideia do fogo negro não é só uma ausência de luz, mas sim a presença da luz negativa. O negro deve ser tão intenso para ser brilhantemente negro, aquele ofuscante, aquele que é reluzente, como a luz é brilhantemente branca. Esse é o fogo negro com o qual as letras devem ser descritas. Enquanto as combinações de letras são contempladas, a pessoa deve voltar-se para a direção apropriada, ou seja, física ou mentalmente. Após completar as 6 direções ou permutações, essa parte do exercício está terminada. Então, existem várias indicações que você pode, o Abulafia, fazer isso com a cabeça, né? Inspira, fazer a visualização na frente, inspira direita, inspira esquerda, ele girava e olhava para trás, assim vai. Mas para iniciar, eu acho que o mais interessante é você saber que você pode utilizar uma ferramenta que é tão presente, que é a criatividade da visualização. Se você visualiza, você está criando, co-criando através da sua ideia, da sua criatividade. Você pode aproveitar isso e trazer as letras, permutar as letras. Na Parashá Vaishlach, ela começa falando que Yaakov Shloa Shnei Melachim para Esav. Vou olhar dentro do texto. Shlach Yaakov Melachim. Aliás, Malachim são reis, Malachim são anjos. Vocês percebem que a única diferença é a pronúncia. Então, isso significa para nós que os reis ou aqueles que estão no poder têm uma relação total e direta com Boreolam, com Kadosh Baruch, que ele os coloca, né? Ou concede essa graça. Então, Shlach Yaakov Malachim Lefanai El Be'enecha. Ele colocou 2 anos à sua frente. Nós temos muitas práticas, e vocês devem ter visto em várias páginas, sites e canais do YouTube, que existem muitas formas de se conectar aos anjos, a mais classe de anjos, etc. Mas enviar anjos, como faz isso? Quando você faz algo bom, você cria um anjo. E se você faz algo bom para alguém, você está mandando um anjo para aquela pessoa. Uma outra forma é através da condução dos seus pensamentos, como o pensar positivo ou pensar com carinho e amor que uma mãe tem pelo seu filho. E essa é uma outra forma de utilizar as ferramentas. Voltando para o texto, o que fica ainda são as aplicações astrológicas dessa técnica, que serão apresentadas no capítulo 4 e 5, que é algo mais avançado, que se refere já ao mestre da astrologia cabalística, que é Avraham Avinu. E esse processo descrito de Avraham, ele se acendeu com os 7 planetas, ele se dirigiu às 12 constelações, como consta no 6º capítulo, no 7º verso. Isso fica um pouco mais adiante, mas o interessante é a gente perceber aqui que a gente pode visualizar e colocar essa ideia do desejo, da vontade, da verdadeira vontade em movimento. É o processo da visualização. Só coisas boas. Um Shabbat Shalom.